Olá, aqui é o Maico Matos. Eu vou fazer um treinamento assim, bem rápido com vocês aqui hoje, tá? Na verdade, aqui um bate-papo, né? Passar um pouco do que eu tenho aprendido, tá? Eu tenho feito o curso, então, aí, o SPR, né? Pra quem não sabe, vem de Sabedoria, Prosperidade e Riqueza, né? O curso aí do Pablo Marçal, né? E um dos objetivos que nós temos é de transbordar um pouco do que a gente tem aprendido, né? Então, eu vou começar aqui com falar para vocês do que eu tenho aprendido hoje, tá? Do que eu aprendi hoje, que é a arte de fazer perguntas, né? Que é a chave número 5. Uma chave que você, uma vez que você vira ela, vai te ajudar a destravar muita coisa na sua vida, tá? Fez muito sentido para mim, eu vou compartilhar com vocês. Então, você precisa virar essa chave, né? Para não quê? Para não cair na ditadura das respostas, né? Temos que ter a capacidade, então, de extrair, revelar a intenção e aí também a capacidade de transferir pressão para outra pessoa, né? Através de perguntas. Ao aprender a fazer perguntas, né? Você vai o quê? Dominar os cenários, né? Onde você estiver, você vai dominar. E aqui vai três pessoas que você precisa fazer perguntas, né? A primeira pessoa é para você mesmo, né? Você tem que se fazer muitas perguntas. Depois você precisa perguntar para Deus e depois, né, perguntar para terceiros. Saiba que seu cérebro tem todas as respostas, já tem tudo aí, mas também tem o quê? Bloqueios, né, na mente. É como se fosse um firewall, né? A comparação, né, que impede, bloqueia, né, o acesso para as respostas. Então, o que a gente precisa fazer? Perguntas. A sabedoria está em fazer perguntas, tá? Quando você vai fazer, por exemplo, perguntas, precisa sair do óbvio, né? E mudar a ótica, para você não ouvir apenas sim ou não. Né? Você precisa sempre abrir pelo menos duas perguntas, né? Vou dar um exemplo, né? Vamos imaginar um potencial cliente, aqui no nosso caso, né? Que acabou de ouvir a apresentação do produto e tal, e aí você vai e pergunta para ele, né? Aquela perguntinha, o que você achou? Tempo. Já é ruim, porque essa é uma pessoa, a pessoa, né? Quase sempre vai responder, não tem interesse, né? Então, essa não é a melhor pergunta para você fazer. Poderia fazer, por exemplo, uma pergunta do tipo: você poderia, por exemplo, fazer uma pergunta mais aberta, né? Ou fazer pelo menos duas perguntas, né? Seria dar duas alternativas para essa pessoa. Por exemplo, o que mais você gostou, né? Ou então, dar alta, e já dá a possibilidade para ele, né? Da alta segurança ou da rentabilidade. Né? Então, seria isso, né? O que você mais gostou, da alta segurança ou da rentabilidade? E aí você passa a pressão para ele, deixa ele responder. Ele vai ter que pensar para te responder, né? Pois tem pergunta, né? As perguntas abertas e a fechada, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Você chega na pessoa e pergunta para ela: você é feliz? Essa pergunta ela é muito ruim, pois a pessoa vai responder ela de uma forma assim automática, né? E é provável ainda que a pessoa minta na resposta, né? A maioria das pessoas vão dizer assim para você: não, sim, eu sou feliz. De forma automática, ela nem vai pensar, né? Quando, na verdade, a gente sabe que 99% das pessoas elas estão infelizes, né? Elas não estão 100% felizes, né? Sempre tem alguma coisa, né? E por que as pessoas mentem? Para quê? Para não gastar energia. Né? E mal sabe elas que, ao fazer isso, elas vão gastar mais energia lá na frente, vão gerar mais problemas para ela lá na frente. Então, temos que aprender a fazer o quê? A pergunta certa. Nesse caso, a gente poderia perguntar: o que te faz feliz, né? Aí a pessoa vai ter que pensar para responder. Ela vai dizer, talvez ela diga para você: ah, minha felicidade é meus filhos. Aí você já engata outra resposta, né? Então, se seus filhos morrer, acabou sua felicidade? Você entende? Aí a pessoa vai ter que pensar, né? Ou ela pode dizer: não, é o meu trabalho. Aí você pergunta: então, se você for demitido, acabou sua felicidade? Acabou sua alegria? O ônus da pergunta, ou seja, a pressão, não é de quem está perguntando, é sempre quem está respondendo. Por isso que a gente tem que aprender a fazer pergunta, né? E aí, o que que acontece? Espere uma resposta para o quê? Escavar um pouco mais, para fazer a próxima pergunta. Articule, então, a resposta fazendo outra pergunta, com um como, né? Você começa a
sempre com como no início ali, e uma interrogação no final, né? Aí esse como também pode ser substituído por onde, qual, por quê, o que, quando. Aí você pega a resposta que a pessoa te deu e coloca uma interrogação, né? Porque o que move o mundo não são as respostas, né? E sim as perguntas. Vamos lá dar mais um exemplo aqui, né? Que dia que você está aí assistindo, né? Que dia que você vai fazer seu primeiro milhão, né? Aí se você pergunta isso para uma pessoa, talvez ela responda, né? Ah, eu não sei. Aí então você muda a pergunta. Você pode mudar a pergunta. E se você soubesse, quando seria? Bom, ó, só de mudar a pergunta aqui, ó, muitos já vão conseguir responder. Agora outros não, os mais ignorantes vão responder. Ah, se eu soubesse, eu não estaria aqui te perguntando. Ou, se eu soubesse, eu não estaria aqui fazendo isso aqui. Eu estaria em outro lugar, né? Então, se a pessoa não responder nada, né? O que que você vai fazer? Faça a mesma pergunta, mudando algumas palavras, tá? Você pode perguntar também, você tem algum milionário no seu círculo de amizades, em sua convivência? Aí a pessoa provavelmente vai dizer, não, né? Aí você pode perguntar, né? E se eu perguntar agora para o seu melhor amigo, quando ele, quando você vai ter esse 1 milhão, quanto você acha que ele diria que você vai ter? E essa pessoa normalmente pode ser que ela fala assim, ah, se perguntar para meus amigos, eles vão dizer que eu nunca vou conseguir, né? E aí, se você, aí você pode perguntar uma outra coisa ainda para essa pessoa, né? E se você dá fosse dar um conselho para um amigo seu, o que você diria para ele, né? O que ele precisa fazer para alcançar, então, o primeiro milhão? Veja, essa mesma pessoa que não sabia a resposta, agora ela vai saber exatamente o que dizer, exatamente o que a pessoa precisa fazer, né? Isso por causa de quê? De um bloqueio que é comum ter no cérebro, né? Que impede as pessoas de prosperar. Para ela não sabe, mas se perguntar como fazer para outra pessoa, rapaz, mas essa pessoa sabe tudo. Ela sabe tudo, né? Então, o resultado, né, que você ainda não tem é porque você ainda não fez as perguntas certas, tá? Então, tem que ficar bem claro isso. Então, a gente precisa fazer pergunta até espumar a boca, como dizer do outro. Eu gostei muito desse exemplo que ele passou, né? Então, assim, vamos dar mais alguns exemplos, né? Por que você mora nessa casa, né? Que você mora hoje, né? E essa pessoa que você mora hoje, não, essa casa, né, que você mora hoje, então é o quê? É o fruto das perguntas que você fez, né? Ou as que você ainda não conseguiu fazer, né? Enquanto a maturidade das suas perguntas, elas vai definir o lugar que você vive. Quando você começa a fazer perguntas, você vai mudar a sua vida, né? Por exemplo, o carro que você tem é um reflexo das perguntas que você não fez. Uma pessoa simplória pode dizer: ah, mas eu tenho o carro que meu dinheiro deu para comprar. E não é verdade. É pelas perguntas que não fez. O carro que tem, ou até o fato de não ter um carro, é um efeito das perguntas que ainda não fez. Por que você atura, por exemplo, essa pessoa do seu lado que não te deixa prosperar? Por que você é uma pessoa talvez imbecil com seu cônjuge? Comece a fazer perguntas, você precisa questionar tudo, precisa se perguntar tudo, né? Entenda que você vive hoje é uma afirmação, é o resultado de não ter feito as perguntas. Muitos podem dizer que é porque não teve oportunidade, que é porque a culpa é do pai, é de outra pessoa, é de uma circunstância, mas isso é apenas historinhas que elas estão contando, né, para se justificar e não precisar fazer nada para mudar, né? E quando nós fazemos as perguntas, conseguimos ver se a pessoa está, por exemplo, mentindo, tá, pessoal? Isso é bem interessante. E você pode perguntar, mas existe algum bloqueio que impede de eu conseguir fazer perguntas? Porque eu não consigo fazer perguntas. Eu estou no meio de uma conversa e não consigo fazer perguntas para a pessoa. Eu travo. Eu posso dizer para você que sim, existe um bloqueio, porque na verdade existe bloqueio. Se tem algo que te impede de fazer qualquer coisa, é porque tem um bloqueio ali instalado no seu cérebro. Você tem como destravar ele, tá? Tem como resolver. E no caso de uma pessoa que não sabe conversar com a pessoa para fazer perguntas, está ligada à capacidade de confrontar, né? Pode ser que essa pessoa seja uma pessoa boazinha demais, né? E não gosta de conflitos. E aí, meu amigo, não vai conseguir fazer perguntas, precisa resolver isso, tá? Outra coisa que influencia muito também é bloqueio de aprendizado, né?
além de orgulho, tem pessoa que é muito orgulhosa, ou pura tolice também, né? Passar a vida fazendo perguntas vai fazer você evitar, por exemplo, muita dor de cabeça. Sempre que for fazer algo, se pergunte qual o retorno que você vai ter nessa determinada ação. Só de fazer isso, meu amigo, muita coisa vai já estar resolvida na sua vida, tá? Muitos problemas vai ser resolvido, nem vai tê-los, né? Outra coisa, você está diante de uma situação, você não sabe o que fazer, faça simplesmente a pergunta: o que um sábio faria no meu lugar? Simples assim, só faz essa pergunta. O que um sábio faria no meu lugar? Vai começar a brotar as respostas na sua cabeça. E se isso não acontecer, faça uma outra pergunta. O que Jesus faria no meu lugar? Rapaz, isso é muito forte. Faça isso, experimenta fazer isso. Você vai ver. As respostas vão aparecer. E você pode perguntar também, o que eu ganho com isso? Né? Hoje, pessoal, então a partir de hoje, você instala na sua cabeça. Hoje é o dia de fazer perguntas, tá? E eu vou dar mais alguns exemplos aqui, porque os exemplos ajudam muito a gente entender esse processo, tá? Eu quero que você... Vamos falar, hoje nós falando de jogo, né? Jogo que teve jogo do Brasil, todo mundo comemorando, né? Mas aí eu pergunto para você, o que você ganha torcendo para esse time de futebol ou para outro, qualquer time de futebol? Fala para mim. Óbvio que nada, né? Mas alguém pode dizer, ah, não, Mike, mas eu fico feliz, isso me traz felicidade. Bom, a primeira coisa que você pega aí é a pessoa que ela tá mentindo, tá? Isso é uma mentira, tá? Vou dizer para vocês por quê. A verdade é que essa pessoa, ela não é feliz em casa, né? Aí ela precisa encontrar felicidade em outras coisas, né? Aí, cara, precisa tratar isso, precisa tratar a causa, né? O fato de gostar do lado do futebol, achar que isso traz felicidade, é só um efeito, né? É um efeito, precisa tratar a causa, né? Gastar tempo e energia torcendo para o time, para qualquer time que seja, né? Qual o retorno que isso já te deu? Vamos lá, responde aí. O que você já fez pelo futebol que te trouxe algum retorno? Então, essas são perguntas que nós precisamos fazer. Não quer dizer que você não pode ir lá assistir seu jogo de futebol, tá? Mas tem pessoas que gastam realmente energia dela, na vida dela, energia produtiva da vida dela nisso. E aí chega no final do mês e não tem resultado nenhum e não sabe por quê, né? Então, tem que pensar nisso, tá? A gente tem que aprender a desfrutar sem perder o foco, né? Sem sair do propósito. Por exemplo, vou dar outra pergunta, né? Por que você se casou com seu cônjuge? Já se perguntou isso? Aí, quando eu pergunto a alguém, ou alguém ouvir isso, pode perguntar assim, então pode ficar pensando, né? Eu poderia ter aprendido a fazer pergunta antes de casar, né? Porque talvez eu não tivesse nem casado com essa pessoa, né? Mas calma, pessoal. A resposta agora é outra. Já está feito, está feito. Agora você precisa se perguntar o quê, né? Quanto vai te custar, né? Quanto você vai ter que investir, na verdade? Quanto você vai ter que investir para treinar essa pessoa? Porque agora não adianta querer sair, né? Precisa o quê? Pagar o preço e treinar essa pessoa. Porque separar certamente vai custar mais caro e vai dar muito mais trabalho, dor de cabeça, tá? Fica certeza aí, tá? Então, faça perguntas. Elas são a ponte para você viver aquilo que você nunca viveu, tá? E aí eu vou pedir para vocês repetir comigo, né? Pode repetir aí na sua mente, tá? Ó, pergunta é igual esporte. Já que a gente tá falando de futebol aí, né? Pergunta é igual esporte. Precisa praticar. Você que tem dificuldade de fazer pergunta, pensa nisso. É igual esporte. Quanto mais você pratica, melhor você fica, tá bom? E aí outra coisa, você precisa parar de ficar ouvindo as histórias das pessoas e fazer perguntas. Tem pessoas que chegam para conversar com você e ficam lá horas contando a história da vida dela, a história da carochinha, contando o problema da vida dela, que não traz futuro nenhum, nem para você, nem para ela. E te gasta sua energia, gasta seu tempo. Imagina, você para no dia, duas pessoas que te param para falar isso, acabou seu dia, você não consegue produzir mais nada. Né? Aprenda a fazer perguntas. A pessoa começa a contar a história, faça perguntas. E qualquer coisa, faz com que elas te façam perguntas, né? Fala para ela, fala como eu posso te ajudar. Fala como que eu te respondo, né? E vou entrar agora numa parte que vai trazer aí um exemplo muito bom para vocês, né? De Salomão, né? Salomão só foi da Bíblia, tá? Salomão da Bíblia, né? E Velho Testamento, vocês têm acesso aí, né? Sabe quem ele foi? Mas sabe que ele só foi
o que ele foi? Porque ele aprendeu com Davi, o quê? A fazer perguntas. Fez perguntas para Deus, mas também ele fez perguntas para quem? 24 homens mais sábios de Israel, né? Pegou ali das 12 tribos de Judá, as 12, depois veio mais 12, né? E ali ele modelou essas pessoas, né? E aí, o que acontece? As pessoas podem falar assim, Michael, mas é Deus que deu a sabedoria. Peraí, vamos lá. Deus, ele liberou acesso da sabedoria, mas ele precisou fazer perguntas, ou seja, ele precisou praticar, ele precisa ter o quê? Ter a experiência, né? E não foi só para pessoas, né? Salomão se perguntava, né? Perguntava para si mesmo, né? Ele olhava para a formiga, por exemplo, né? E fazia perguntas. Ele olhava para o céu, fazia perguntas. Olhava para as aves, fazia perguntas. Olhava para todas as coisas, fazia perguntas. Por isso foi o mais sábio e mais rico que já existiu, né? E quando foi esse mesmo Salomão, né? Quando ele foi tomado pela vaidade, né? Por causa de tanta sabedoria que ele adquiriu em sua vida, ele parou de fazer o quê? Ele parou de fazer perguntas. Sabe o que aconteceu? Ele começou a errar, e errar muito, né? Ele errou tanto que parecia que ele nem era aquele homem sábio, né? Parecia mais ser uma pessoa de extrema ignorância, né? Tantas coisas ruins que ele fez, né? Ele errou, né? Então, e você que está aí assistindo, né? Qualquer pessoa, né? Vai prosperar se fizer as perguntas. Agora, vai se perder quando parar de fazer as perguntas. Sempre que você tiver com problema, com dúvida, perdido, só precisa fazer as perguntas, né? Então, e outro exemplo também na Bíblia que a gente tem, né, era Jesus Cristo. Jesus, ele sabia fazer perguntas. Jesus, né, ele era perguntado, né? As pessoas chegavam nele, Jesus, você é Deus? E aí ele respondia da seguinte maneira, né? Respondia com a pergunta: quem vocês acham que eu sou? Ou então ele respondia: o que estão dizendo a meu respeito? Né? Ele sempre entregava perguntas. Outro momento, né? Quando ele foi questionado, né, se era correto, então, apedrejar, né, aquela adúltera, ou se era para perdoar, né? E aí, de novo, outra pergunta, né? Quem aqui não tem pecados? Né? Quem aqui não tem pecados, então que atire a primeira pedra. E o tempo todo ele fazia perguntas, tá? Porque são as perguntas que mudam o mundo, né, pessoal? Não adianta. Só os ignorantes, eles costumam achar que tem resposta para tudo. Né? É bem comum. Então, agora, você que está aí pensando nisso, vai tentar implementar, não se preocupe se você errar. A sabedoria está em se perguntar por que errou, tá? Apenas não desista. E é muito fácil sentir aquele desejo de desistir de tudo que a gente está fazendo. A gente se propõe a fazer uma coisa, é fácil, né? Querer desistir das coisas. Então, procure uma pessoa para andar junto com você e que vocês possam fazer perguntas um para o outro, né? E quando essa pessoa não estiver mais te acompanhando no seu ritmo, assim, encontre outras pessoas. Comece a fazer perguntas para outras pessoas, né? Porque a verdade é que todos nós estamos o quê? Numa corrida da vida. Né? Nós estamos numa corrida, uma grande corrida. E é claro que vai ter aquelas pessoas que vai chegar antes de você. E tá tudo bem, tá tudo certo. Cada um tem seu tempo. Mas se você for realmente correr, né, fazendo alusão aqui à corrida, então que use o tênis certo. Arrume um treinador para te ajudar, né? Te passar as dicas, né? Te passar ali a forma correta. E, né, pega as dicas ali, não beba muito água para ficar pesado, né? E assim você vai o quê? Performar melhor. Na vida é a mesma coisa, né? E não seja impaciente, apenas termine a corrida, tá bom? Então agora eu quero fazer com vocês aqui o que a gente chama assim de uma mentalização, tá? Para isso eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, tá? Quero que vocês respirem fundo, né? Aí eu vou fazer aqui a mentalização, tá, pessoal, com vocês. E eu realmente leve isso a sério, tá? E assim que acabar, eu vou passar para vocês a tarefa, tá? E a gente encerra, tá certo? Então, para fazer esse boot com vocês, tá? Vou fazendo junto com vocês. Então, eu vou pedir para vocês fecharem então aí seus olhos, pode fechar os olhos. Quero que vocês respirem fundo. Mentaliza, tá? Obrigado, Deus, por sua misericórdia, que não tem fim. Me ensine a fazer perguntas e entender que não tem nada complexo
Só preciso saber fazer perguntas certas em todas as áreas da minha vida. Hoje eu vou descomplicar a minha vida, pois eu vou encontrar todas as respostas. Vou encontrar as respostas por que eu estou nessa cidade. Por que eu gasto tempo com isso ou com aquilo? Por que está viciado? Por que eu estou viciado? Você que está ouvindo, por que você está viciado no que está viciado? Seja o que for, pode ser pornografia, pode ser vício de bebida, pode ser vício de rede social. Vou te trazer, então, aqui algo do futuro para você mentalizar. Se qualquer dessas respostas não estiverem conectadas com o seu propósito, essas perguntas vão te ajudar a economizar tempo e energia e tirar isso da sua vida de uma vez por todas, tá? Mentaliza, né? Pessoas que não fazem mais parte do seu propósito, você precisa fazer a próxima pergunta. Qualquer pessoa que não está fazendo parte do seu propósito, até quando você vai aceitar essa pessoa atrapalhar a sua vida? Agora, sobre lugares que não têm mais contribuído com o seu crescimento, a pergunta vai ser: até quando você vai permitir isso? Algumas respostas vão te fazer chorar e você vai se fazer outras perguntas. Até quando você vai continuar tão fraco, tão frágil, tão vítima? Até quando? Essa é a pergunta que quem não aceita mais viver nesse nível, né, se pergunta: até quando? Agora mentalize. Você não está mais entrando em roubadas nenhuma na sua vida. Você não tem medo de confrontos, você, observando as pessoas, você já aprende, você não cai mais em conversa de golpistas. Só de longe, só fazendo perguntas internas para você mesmo. A pessoa que você mais vai fazer perguntas a partir de agora é para você, a segunda é para Deus, né? E tenha um código poderoso. Se Deus não te responder, faça pergunta para outras pessoas. Mentalize agora o nível de sua sabedoria subindo dentro de você. Você não vai mais responder coisas no ímpeto, né? Você não vai mais ficar afirmando coisas. Isso não habita na sabedoria. Os tolos afirmam coisas que não sabem ou que acham que sabem. As pessoas afirmam porque não fizeram perguntas. Não tem orgulho. Não tenha problemas com seu ego. Não importa quem está certo. O que importa é fazer as perguntas que te levam para o próximo nível. Hoje é o Dia Internacional de fazer perguntas, de virar a chave na sua mente. Fale assim para você mesmo. Fale aí na sua mente. Eu sou uma máquina de fazer perguntas. E o que me interessa são as respostas, para que eu possa fazer novas perguntas. E aí, em seguida, abra um sorriso, esfregue as mãos assim, ó, e diga assim, ó, já é. Então, pessoal, essa é a mentalização, tá? É uma mentalização que você pode fazer todos os dias, tá? Para você entrar nessa frequência, tá bom? E para finalizar, eu quero convidar vocês agora para fazer algumas tarefas, tá? A primeira é começar a fazer pergunta até espumar a boca, tá? A segunda coisa agora é pegar um papel, né, e escrever, né, as perguntas que você ainda não fez sobre a sua vida. E só pare depois que responder todas elas. Por exemplo, por que que você casou com essa pessoa? Por que que você mora nessa casa? Por que anda nesse carro? Por que você ainda não prosperou na sua vida? Por que não alavancou no seu negócio? Por que não escreveu um livro? Por que você ainda não tem filho? Por que você só tem um filho ou dois? Que dia que você vai explodir no seu negócio? Por quê? Por quê? Por quê? Né? Responda essas perguntas em todas as áreas da sua vida. Pode fazer mais perguntas, tá? Faça quantas perguntas você precisar. Né? E para cada resposta, você vai fazer uma nova pergunta. Até quando vai permitir que isso aconteça? Até quando eu vou permitir isso? Né? E só de responder essas perguntas, você vai destravar a sua vida. Quando fizer isso, vai virar uma máquina de sabedoria, uma máquina de testar coisas novas, e isso vai ser muito bom, tá? Agora, para finalizar, eu quero que você anote 5 perguntas que você faria para um grande sábio se você tivesse 1 hora com ele. O que você perguntaria para essa pessoa? Faça essas perguntas, né? Agora também, identifique um momento, né, que você teve um bloqueio, talvez um bloqueio de aprendizado, que te impede de fazer perguntas, né? E você precisa se desconectar disso, né? Tenta lembrar qual foi esse momento, né?
Outra coisa, escolha uma pessoa, então, para treinar todos os dias, fazer perguntas, sair do automático das respostas, certo? Outra coisa, estude as 3 pessoas mais inteligentes da sua atualidade e escreva o que elas têm em comum, tá? Isso é mais um deverzinho de casa para você fazer. E, por fim, compartilhe isso com 2 pessoas do seu trabalho, do seu relacionamento, né? Das pessoas que estão à sua volta, porque esse conhecimento que você está estudando, né? Que você está adquirindo, essa arte de fazer perguntas, quando você começar a ensinar isso, você vai aprender muito mais, tá bom? Então é isso. Eu espero que tenha feito sentido para vocês, tá bom? Eu vou encerrar aqui a gravação, mas é isso. A arte de fazer pergunta vai destravar a mente de vocês, vai fazer vocês vivenciar aquilo que vocês ainda não vivenciaram. Muitas pessoas estão buscando a prosperidade e não sabem por que ainda não alcançou a prosperidade. Elas ficam presas porque elas não fizeram as perguntas certas. Algumas pessoas talvez não tenham a vida no seu casamento do jeito que queria, porque ainda não fez as perguntas certas, talvez ainda não. Qualquer área da vida, é só fazer perguntas. É simples assim. A partir de agora, eu estou começando a implementar isso na minha vida e eu convido você a fazer isso também, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui a gravação e vou continuar com vocês que estão aqui online comigo, tá bom? E, claro, você que está assistindo aqui, se tiver no YouTube, já se inscreve no canal aí, já deixa aquele like, tá bom? E compartilha aí com quem está precisando aprender a fazer perguntas. Até mais.